Olá, que Deus abençoe a todos e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o seu programa Nosso Tempo. E o objetivo deste programa é levar até você e até a sua família uma palavra de vida, porque Deus, Ele conhece a sua dor. Você sabia que Deus conhece a sua dor? Que Deus, Ele sabe o que é ver uma pessoa sofrendo, porque isso tem provado através do sacrifício do Senhor Jesus. E você vai ver no decorrer desta programação pessoas que sofreram o que você também está sofrendo hoje. Dor na alma, dor no corpo. Você que é uma pessoa que não tem mais a quem recorrer. Inclusive, nós vamos ao intervalo que fala dessa sexta-feira. A sexta-feira tem sido uma reunião aonde tem transformado a vida de muitas pessoas. Pessoas que chegaram com dores no corpo, com dores na alma, pessoas que chegaram depressivas, oprimidas, pessoas que tentaram até dar cabo da sua vida. Mas elas chegaram nesse local aqui, ó, na grande vigília do meio-dia. Essa vigília tem transformado a vida de muitas pessoas, porque muitas dessas pessoas têm despertado a sua fé e têm mudado a história da vida dela. E o mesmo não vai ser diferente com a senhora e com o senhor, porque Deus também, Ele quer transformar a sua vida. Vamos a esse intervalo que fala dessa sexta-feira, da queda da muralha, inclusive vai ser a última sexta-feira forte da queda da muralha. É isso mesmo. Essa sexta-feira vai completar a 13ª sexta-feira da queda da muralha e você vai ver também o que Deus vai fazer na sua vida. De um lado, os filhos de Israel. Do outro, Jericó. O início do que eles mais desejavam. Mas entre eles, e o que tanto queriam, uma muralha impossível de atravessar. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? Movidos pela fé, em obediência à palavra de Deus, eles rodearam Jericó por 7 dias. E na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas que pareciam intransponíveis caíram bem diante dos seus olhos. Na sua família, talvez você esteja vendo uma muralha. Em alguém que você tanto ama, um coração tão duro como as pedras das muralhas de Jericó. Uma situação muito difícil, que parece nunca terminar. Mas assim como as pedras da muralha caíram, será determinado que caia por terra toda a dureza de coração e que você veja finalmente a salvação da sua família. Quando nós falamos no início que Deus, Ele conhece a sua dor, é porque Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe o que a senhora está passando agora. O senhor está passando agora. Você que se entregou nesse momento em cima de uma cama, dizendo assim, eu não quero mais viver, porque para os meus problemas não tem mais solução. Olha aqui o que diz a Escritura e o que o salmista Davi ele fez no momento que ele estava sofrendo com dores. Ele diz assim no Salmo 77, no versículo 1 e 2, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou a mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Quer dizer, Davi estava mostrando aqui que ele não aceitava
o consolo de ninguém. Porque normalmente quando uma pessoa ela vai consolar, a pessoa vem com várias palavras dizendo, coitado do fulano, dessa ela não vai passar. Mas quando a pessoa reage, veja que Davi aqui reagiu dizendo assim que ele se recusava a ser consolado, porque a fé verdadeira, ela não aceita consolo, ela não aceita se entregar àquela situação, mas ela reage. Como você vai ver o testemunho desta pessoa que chegou numa sexta-feira, na corrente do meio-dia, como também nós temos outros horários. Inclusive está aí no seu televisor, no rodapé do seu televisor, os outros horários que acontecem às 7h30 da manhã, 10 horas, às 3 da tarde, como também às 18 horas e às 7h30 da noite. Mas nós temos essa grande vigília do meio-dia e você vai assistir o testemunho de uma pessoa que chegou cheio de dores, que chegou sofrendo e foi despertado nessa pessoa a fé. E essa fé transformou a vida dela porque ela se recusou a ser consolada. Vamos a esse testemunho. Depressão, medo, angústia, ansiedade, aflição e desespero. Este é o resumo do meu passado. Só quem tem depressão sabe a dor que é. Não é frescura. A depressão, ela destrói você de dentro para fora, destrói os seus sonhos. Eu tinha como objetivo estudar, me formar, construir uma vida profissional. De repente, eu não tinha mais disposição para nada. Aquele sonho, ele foi se esvaindo por conta da depressão. Mas a minha depressão não surgiu de uma hora para outra. Eu vivia em um lar em que aconteciam muitas brigas, via minha família passando necessidade financeira, havia também traição e aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a me isolar. Depois vieram as noites de preocupação com aqueles problemas. E aí a insônia. 1 noite, 2 noites. No desejo até de conseguir um pouco de alegria, eu tive um relacionamento de curto tempo, mas houve traição naquele relacionamento. E ao invés de me ajudar, me deixou ainda mais arrasada. A decepção amorosa em meio a tudo aquilo que eu estava vivendo dentro de casa só piorou a minha situação. Então eu comecei a pensar que não podia confiar mais em ninguém. Eu chorava constantemente, eu não conseguia compartilhar exatamente qual era a minha dor. Eu passei ainda a ter ver vultos, ouvir vozes, ficar mais nervosa e tudo aquilo foi se agravando cada vez mais. Eu tinha uma amiga que eu convivia muito constantemente com ela. Eu conseguia perceber que ela, apesar dos problemas que ela vivia, ela tinha alegria, ela era uma pessoa diferente. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, eu quero essa alegria. E eu perguntei para ela, qual igreja que você vai? E ela falou, vou na Igreja Universal. Eu reconheci que eu precisava de ajuda, esse foi o primeiro passo. E então eu fui na igreja e naquele dia eu já percebi uma mudança. E ali eu consegui entender que a depressão tinha cura, que a depressão era uma doença da alma. Foi a primeira vez que eu voltei para casa e eu consegui dormir, porque há muito tempo eu já não dormia. Há muito tempo eu não conseguia ter paz, eu tinha só angústia. E para quem não tem paz,
sabe do que eu estou falando. E quando você recebe aquela palavra que te liberta, que te dá o caminho, então não tem preço. Numa quarta-feira à noite, eu fui na igreja e eu lembro que eu cheguei até o altar e eu falei para Deus: eis-me aqui. E naquela noite, eu realmente recebi o Espírito Santo e foi inesquecível. Porque eu lembro que o pastor, de cima do altar, falou assim: se nós que somos maus, né, pecadores, humanos, falhos, não daremos boas coisas a nossos filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito dele a quem pede. E foi a melhor noite da minha vida. Porque nada se compara, nada, nenhuma conquista nesse mundo se compara a ter o próprio Deus dentro de você. Ele não é um ser distante que você vai fazer uma oração e vai se sentir bem, um alívio momentâneo, não. Não é só um bem-estar quando você vai na igreja, não. Ele é real e ele pode habitar dentro de você. Aquela tristeza não tinha como habitar dentro de mim se agora havia verdadeira alegria. E quando eu estava completa, então as demais coisas vieram a ser acrescentadas por ele, porque eu tinha um abençoador dentro de mim. A libertação da minha família, que era o grande problema, causador da minha depressão, foi resolvido. A minha família hoje, ela também tem conhecimento da palavra, também é convertida. A minha desilusão amorosa, que eu havia sido traída naquela ocasião, hoje eu sou casada com uma pessoa que também é feliz, é completo. Os problemas financeiros, que eu morava de favor na época que eu cheguei na igreja, hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu sou advogada, sou escritora, trabalho com políticas públicas ajudando outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como eu estive um dia. Hoje eu falo com outras pessoas que sofrem de depressão porque eu entendo o que elas estão passando. E você que sofre com depressão, que está passando noites em claro, com insônia, com angústia, depressão tem cura. Procure uma igreja universal mais próxima da sua residência e vá até a igreja, porque eu tenho certeza que assim como esse Deus transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. Agora, o que você tem que fazer? Diante da palavra que você ouviu, diante do testemunho que você assistiu, prepara uma rosa como esta aqui e leva nesta sexta-feira. E eu tenho certeza absoluta que quando esta rosa chegar até a sua casa, vai chegar luz, vai chegar paz, vai chegar alegria, prosperidade, felicidade. Você vai poder chegar à noite e dormir bem. Então você prepara uma rosa como esta. E mesmo que você não tenha uma rosa, leve a sua fé. O endereço fica na Rua Padre Chagas, número 3536. Fica bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que a sua vida será outra depois que você sair de uma dessas reuniões ou inclusive desta vigília. Nós vamos mais a um intervalo que fala desta grande e poderosa vigília que vai acontecer uma mudança muito grande na sua vida. Então, eu vim fazer pelo meu neto, que ele tinha um problema de insônia. Né? Tomava assim uns comprimidos, misturava com algumas bebidas, não muito forte.
mas aí ele se sentia melhor para dormir. Então eu acho que já estava pegando assim uma coisa meio, né, como se fosse até um vício, né, ter que fazer isso para dormir. E também ele mudou de empresa. Ele está numa empresa bem maior, bem melhor, está mais feliz, já não fica irritado, porque ele ficava bem irritado. Agora ele está muito tranquilo, né? Percebo que ele está bem, né? Trazia a roupa dele, um dia levava para a casa dele, deixava lá, pegava outra, né? Eu fazia assim, e depois entrou a Rosa em seguida, né? E assim foi todo esse processo. Eu tenho a dizer que deve fazer a campanha da Rosa, né? Então, vale muito a pena. E a minha mãe foi passar 15 dias na minha casa. E nesses 15, na primeira semana, ela começou a ver as coisas de animais, as coisas que não é normal na minha casa. Visões. Daí, o que eu fiz? Eu senti que não era uma coisa de Deus, que era coisa espiritual maligna. Aí eu fui na igreja, aí o pastor fez oração, ela conversou com o pastor, a Rosa, e coloquei em cada cômodo da casa e uma pedra em cada... Como ela dorme com 2 travesseiros, eu coloquei uma pedra em cada um. Aí eu coloquei, graças a Deus, foi uma noite maravilhosa. Eu fiquei de segunda para terça e de terça para quarta sem conseguir dormir. Aí na quarta que eu levei ela, que Deus fez, que o pastor falou. Quando foi no domingo, eu retornei com ela novamente. Depois de lá, até me emociono, depois de lá para cá, glória a Deus, ela está ótima, graças a Deus. Sem visão, sem nada. Dormindo bem, graças a Deus, está outra pessoa. Posso da Rosa, em nome de Jesus. Eu tenho a prova que foi a Rosa, tenho certeza, abaixo de Deus a Rosa. A partir do momento em que eu comecei a fazer essa campanha, eu passei a ter paz, a confiar em Deus, mesmo diante das situações adversas, né? Eu sei que Deus ele vai responder e que tudo vai ficar bem. Eu era uma pessoa assim muito nervosa, muito impaciente, né? E agora não, eu consigo ser uma pessoa mais comedida, a me acalmar mais, a pensar antes de agir, menos impulsiva. Eu acho que quase que nada é impossível, vamos dizer assim. Eu acho que eu percebo essa diferença. Tranquilidade. Agora eu queria fazer um convite todo especial para você. Você é uma pessoa que um dia esteve na presença de Deus e por alguma razão você se afastou, você se esfriou na sua fé e você hoje não vai mais à igreja, você não tem mais vida de oração como você tinha antes. A sua Bíblia hoje se encontra lá no rack ou na cabeceira da sua cama. E há quanto tempo você não ouve mais a voz de Deus? Porque quando você lia a Bíblia, ali era Deus falando com você. Quando você orava, era ali você falando com Deus. E hoje você já não faz mais isso. E você se encontra aí triste, abatido, angustiado. Talvez você já buscou em outros lugares encontrar essa felicidade, essa paz, que um dia você teve uma experiência com Deus. E você hoje não tem mais. Inclusive, nós vamos colocar um testemunho agora de uma pessoa que chegou, está nessa mesma situação que o senhor, que a senhora, que você está passando hoje. Esteve afastada do Senhor Jesus, mas ela voltou para defender a sua fé, porque esta reunião de quarta-feira é para a defesa da fé. E quando se fala de defender a fé, é defender a salvação. Vamos a esse testemunho. Doença crônica, ataques epiléticos e 3 tentativas de suicídio. Eu sofri muito com uma doença que não tinha cura pela medicina. Começou com uma infecção, como muitas mulheres às vezes têm infecção no útero. Dessa infecção causou uma ferida, que essa ferida fazia cauterização, que é a queimadura. Muito dolorido, sofria muito com essa cauterização e passou de 10 vezes.
Aí eu ouvi da ginecologista, não tem mais o que fazer, vamos tentar fazer o enxerto. E foi eu perguntei, como que é esse enxerto? Vamos tirar a carne, né, do outro lugar e vamos ver se vai dar certo, mas é a tentativa. E eu era muito nervosa, eu chorava muito. Quando eu vi essa palavra, que não tem mais solução, falei, poxa, então se não tem solução, então eu vou morrer. E junto com isso eu comecei a ter ataque. Eu estava em casa, de repente me dava uma tristeza, eu me jogava no chão, me jogava na cama, onde tivesse. Eu estava lavando roupa, eu caí dentro do tanque. O psiquiatra ouviu e falou, medicamento, passou de medicamento. E isso, eu estava com a criança no ventre, grávida da criança. Tomava aqueles medicamentos, também não resolvia nada. A pior parte foi quando nasceu a criança. Aí nasceu meu filho. Meu filho não dormia. Ele chorava noite e dia. Não tinha sono, ele não dormia. E junto com isso, como que eu dormia também? Levava no pediatra, falava, mãe, essa criança não tem nada, tá perfeito. E foi que, conversando, falou, você passa com o psiquiatra? Então leva teu filho também. E foi que eu levei no psiquiatra, falou assim, é a mesma coisa, é hereditário. Teve uma vez, né, que eu peguei ele, bem novinho, peguei minha filha e comecei a andar. Falei, agora quando eu vi um carro, agora eu vou me jogar na frente do carro com meu filho, minha filha e cabo com a minha vida. E foi que eu pensei, poxa, o pulso, olhei essa veia aqui e falei, é aqui que eu vou cortar. E eu procurava uma gilete e não achava. Aí eu falei, medicamento, tinha um monte de medicamento. Peguei todo esse comprimido e coloquei na minha mão. E comecei a tremer e começou a cair todo o medicamento. E por várias vezes, eu estava sozinha em casa, o esposo trabalhando. E aí tinha essas crises e eu ficava igual morta. Tanto que teve uma vez que eu cheguei no hospital, eles falaram, vamos levar ela para UTI. E eu ouvia. E eles me levando para UTI, né? Chegou na UTI, eu fiquei lá ouvindo aquelas vozes. E eu ficava revoltada quando eu voltava para casa e não tinha morrido. Eu queria morrer. Aí eu falava pro meu esposo, a próxima vez não me leva para o hospital, deixa eu morrer. Então assim, e eu deixava meu esposo também preocupado. Porque toda essa situação, ele vendo ali com 2 crianças. Aí eu já percebi que a minha cabeça já não estava funcionando normal. Ao ponto do meu esposo trabalhar e falar assim para ele assim, quando chegar no serviço, vai verificando alguma mulher, ver se você gosta, para você casar. Porque os teus filhos? Meu esposo saía chorando. Se coloca no meu lugar. Uma mãe com 2 crianças, a menina tinha menos de 2 aninhos e o outro novinho. E eu ouvia, a minha filha falava, quando a mãe desmaia, o pai coloca álcool, vamos jogar álcool. E eu ouvindo, acha que uma mãe ia saber que uma criança estava procurando álcool para jogar numa mãe e a mãe não ia ter reação? A gente fala assim, é bom chorar. Não, é muito ruim chorar. É ruim. Quanto mais você chora, mais depressivo você fica, mais tristeza sente. E eu me lembro de uma noite, meu esposo trabalhava à noite e eu não tinha dormido. E eu sentei no sofá e liguei a televisão. Ali tinha um homem falando. Olha a palavra. Tudo é possível àquele que crê. E eu ouvi aquilo e falei, poxa, meu caso não tem solução. Eu me lembro também que aquele homem que estava ali na TV falou assim, pegue um copo com água, que vai ter uma oração. E eu nem força tinha para pegar um copo com água. Aí começou, de olhos abertos, nem fechei os olhos, olhando para aquela tela. Só que aquela oração me trouxe um alívio. Falei, poxa, onde é esse lugar? Eu queria encontrar onde é aquele lugar. Mas então, que eu estava, que não percebi nome de igreja, nada. Aí tinha um primo, né, que morava próximo de casa, sabia tudo, que eu estava no médico direto, que estava sofrendo. E eu falei para ele, na programação, ele falou, eu sei onde que é. Eu sei o endereço. Quando eu cheguei, aquele peso, aquela vontade de chorar, aquela tristeza, só que quando eu entrei naquele local, já tive um alívio. Mas olha a palavra, olha a importância da palavra. Eu tinha ouvido lá atrás a palavra que não tinha mais solução no meu caso. E lá eu ouvi a mesma palavra que eu ouvi aquele homem falando na TV. Tudo é possível àquele que crê. Aquela palavra entrou dentro de mim.
Falei, poxa, então é possível a cura, né, desses ataques, essa ferida que cauterização não cicatrizou, vai cicatrizar. Ali surgiu uma fé viva dentro de mim. E essa fé me fez tão bem. Aquela noite, já dormi bem, procurei o mesmo médico. O médico pegou o exame e falou assim, olha o que você tem aqui. Não tem cura. Quando fez o exame, cicatricial. E foi aí que o médico falou, mas cauterização estava aprofundando mais a lesão. E por que agora a cura? Aquilo a minha fé ainda acendeu mais ainda. Falei, poxa, é possível mesmo, estou curada. Antes, teria que ir ao hospital, tomar uma injeção, tomava já os medicamentos fortes, achava que a solução seria a morte. E ali naquele lugar, eu vi que existia vida. E foi essa vida que eu comecei a buscar. Eu me lembro que eu pedi para Deus preencher aquele vazio e que eu queria ter bons frutos, porque os frutos antigamente era muito ruim. Então eu pedi, eu quero ser uma árvore frutífera. Como eu penso assim, a árvore, né? Tá ali a árvore. Como que sabe se a árvore produz bom fruto ou não? É o fruto bom dela, você provando. E eu provei desse fruto maravilhoso que é o Espírito Santo. E esse lugar que eu cheguei lá, querendo me matar, desenganada pela medicina, esse lugar é essa porta maravilhosa, aberta por Deus, que é a Igreja Universal. E hoje, aquela criança que não dormia, que estava na minha barriga durante a gravidez, hoje é um homem de Deus, já é pai, faz a obra de Deus. A filha que jogava álcool em mim também é uma obreira, casou com um obreiro e já é mãe também de uma menininha de 5 anos. Então aquela palavra lá em Isaías, né, que bendito será a família, hoje eu tenho uma família bendita. O engraçado é que o meu esposo me levava até a igreja, eu entrava e ele ficava lá fora. Terminava, eu ia toda feliz para casa. E ele começou a observar aquela mulher que tinha ataque, desmaiava, tomava calmante, brigava com todo mundo, estava calma. E hoje também ele está a mesma fé de que eu. Eu quero falar para você que ouviu agora essa programação, está ouvindo o meu testemunho. A palavra que eu deixo para você é que tudo é possível àquele que crê. A depressão, seja o que for, o vazio na alma, o Espírito de Deus pode preencher. E aquilo que você acha que é impossível, é possível para o nosso Deus. Nós estamos chegando ao final de mais uma programação e eu tenho certeza que diante de tudo que você assistiu, que você viu, agora é só você tomar uma atitude de fé e procurar uma Universal. Aí na cidade de Umuarama, nós temos a nossa Universal e aqui na cidade de Guarapuava, no endereço que está aí no seu rodapé, na rua Padre Chagas, no número 3536, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava, é o endereço da mudança da sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé com todos os trabalhadores. Te pedimos, meu Pai, dirige os passos, guarda-os de todo e qualquer mal, de acidentes no trabalho, na ida, na vinda, guarda-os de todo mal, abençoa suas famílias, abençoa, meu Pai, no lidar do seu trabalho, no seu dia a dia, aquilo que eles têm que fazer nas suas tarefas, meu Pai, dá sabedoria, venha protegê-los de
todo o mal na cidade, no caminho, no trânsito, meu Pai. E que o Senhor venha dar forças, venha multiplicar o trabalho de suas mãos, venha dar ideias, inspirações, que haja, meu Pai, a tua bênção sobre todos os trabalhadores, que eles possam reconhecer, meu Pai, que tudo que eles fazem é pela sua força, pela tua direção e pela tua bênção. Eu entrego a todos trabalhadores nas tuas mãos e declaro: seja abençoado, você que trabalha, você que labuta, receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Unge, meu Pai, esta água e dá, meu Pai, a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água e receba a força de Deus para você trabalhar. Graças a Deus, que Deus abençoe a você e toda a sua família.